Vídeo 9D Doutrina. Não existe regra de ouro no Islã. Eu tenho certeza que você conhece uma frase que fala algo como trate os outros como deseja ser tratado. Na verdade, esse é um dos conceitos mais fundamentais da nossa cultura e civilização e é atribuído a Jesus, que disse: assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Seria tão bom se todos nós seguíssemos isso, não é mesmo? Na verdade, este conceito, conhecido como regra de ouro, já tinha sido expresso no Antigo Testamento. O conceito dado por Jesus é radicalmente diferente se comparado com as outras formas usadas por religiões e filosofias orientais. A diferença é sutil, mas muito importante. A regra de ouro bíblica é um comando positivo para mostrar amor ativo, ao passo que as demais são formas passivas e negativas, algumas vezes chamadas de regra de prata, devido ao seu comando invertido. Por exemplo, no confucionismo, não faça aos outros o que você não quer que façam a você. Em hinduísmo, este é o supremo dever. Não faças aos outros o que poderia causar dor se te fosse feito a ti. Budismo, não trates os outros de maneira que tu próprio achas que te feriria. A regra de ouro, como afirmada por Jesus, é radicalmente diferente por ser um comando ativo e positivo de fazer o bem aos outros, ao contrário dos comandos negativos e restritivos para não magoar. O mandamento do amor é o que separa a ética cristã da ética de cada um dos outros sistemas. Apesar disso, existe um aspecto universal na regra de prata. Ela é válida para todos, ou seja, não estabelece limites para quem deva se beneficiar dela. Mas veja agora a regra de ouro no Islã. O profeta disse: nenhum de vocês terá fé até que ele deseje ao seu irmão muçulmano o que ele deseja para si. Isso mesmo, ela é válida apenas entre muçulmanos. Ela não é universal. Apologistas islâmicos tentam esconder o significado de irmão muçulmano, mas as referências aos hadices autênticos de Al-Bukhari e Muslim não deixam dúvida. A regra de ouro islâmica é válida apenas entre os muçulmanos. Para piorar, o Alcorão afirma claramente que Alá não ama os não muçulmanos e não quer que os muçulmanos tomem cristãos e judeus como amigos. Diga, ó Maomé, se você ama a Alá, siga-me. Alá o amará e perdoará suas falhas, e Alá é indulgente e misericordioso. Diga, obedeça a Alá e seu mensageiro, mas se eles virarem suas costas, por certo, Alá não ama os descrentes. Então, vire o seu rosto diretamente para a religião certa, antes que venha de Alá o dia que não pode ser evitado. Naquele dia, eles serão separados. Quem descrer, ele será responsável por sua descrença. E quem fizer o bem, eles se preparam bem para suas próprias almas, para que ele possa recompensar aqueles que creem e fazem o bem por sua graça. Certamente, ele não ama os incrédulos. Ó vós que credes, não tome os judeus e os cristãos como amigos. Eles são amigos um para o outro. Aquele entre vós que os aceita como amigos é um deles. Alá não guia as pessoas erradas. E para piorar ainda mais, veja que Alá ordena que os muçulmanos sejam severos contra os descrentes. Maomé é o mensageiro de Alá. Aqueles que o seguem são severos contra os descrentes e misericordiosos entre si. Aí está. Não existe regra de ouro no Islã. O amor de Alá é condicional. Alá designa amor para aqueles que acreditam no Islã. Quem crê e faz boas obras, o beneficente designará para eles amor. E qual a implicação disso? Muito sério. O Islã tem um conceito fundamental conhecido como al-wara wal-bara, que significa amar o que Alá ama e odiar o que Alá não ama. Alá não ama o não muçulmano, ou seja, a maior parte da população do mundo. De modo que o problema vai além de não existir uma regra de ouro no Islã. O problema é que a regra islâmica não é universal e se destina apenas aos muçulmanos. E o que é pior, não enseja ação alguma, mas apenas desejar para o irmão muçulmano aquilo que ele deseja para si. E qual o sentimento a ser destinado aos não muçulmanos? Odiá-los, pois Alá não os ama. Al-wara wal-bara.
Contudo, existe um movimento da nova era que busca igualar a regra de ouro judaico-cristã e a regra de prata das religiões e filosofias orientais, ambas universais, com a regra de lata enferrujada do islamismo, que é restritiva e discriminatória. Esse movimento encontra refúgio nas faculdades de humanas e religião de muitas universidades ocidentais, na extrema imprensa pró-globalista e pró-islâmica e até mesmo dentro da hierarquia da Igreja Católica e de muitas denominações protestantes, envolvidas no engodo do diálogo interreligioso que quer nos forçar a aceitar como igual aquilo que é diferente. É correto tratar as pessoas seguindo a regra de ouro, independente de quem sejam. Mas é errado considerar o Islã como possuidor de uma ética semelhante ao cristianismo ou mesmo a das religiões e filosofias orientais mencionadas acima, porque, como vimos, o Islã ensina que deve existir uma diferença de tratamento entre muçulmanos e não muçulmanos. Existem aqueles que acham que as religiões são superficialmente diferentes, mas fundamentalmente iguais. Isso está errado. Na verdade, as religiões são superficialmente iguais, mas fundamentalmente diferentes. E o islamismo é o mais fundamentalmente diferente de todos. A ética islâmica é totalmente diferente. E para pior. E visite o blog infielatento.org. Ele vem sendo construído para servir como fonte de referência sobre o islamismo em português. Logo no topo, você vai encontrar o artigo Índice de Conteúdos do blog, Informação sobre o Islã e Lei Islâmica, que traz uma lista de artigos mais importantes e depois os assuntos são separados por ordem alfabética para facilitar o seu acesso por tema. Consulte e compartilhe.